para Uhum. ficar. Continuando a nossa reunião aqui com o nosso querido Edson Alves sobre o Tamo poder junto. estar eu sou. Edson, continue explodindo nossas cabeças, por favor. Tamo- Então, é assim, eu estava falando sobre esse hormônio que a gente libera no nosso corpo, que acaba deixando a gente viciado nele. Então, toda vez que você libera esses hormônios, você está afetando a sua própria saúde. E aí eu volto nas É. escrituras, que diz manter o coração calmo na hora da tempestade. Essa é uma delas, que fala sobre o coração. A outra que marca muito e marca muito na minha vida, e eu uso muito, é quantas, quantas vezes temos que perdoar? 77 vezes 77. Outra, muito poderosa, é a que diz mais de 500 e tantas vezes que Deus é amor. Então, gente, presta bem atenção o que eu vou falar. Se Deus é amor e a gente não consegue sentir dois sentimentos de uma vez só no nosso coração, se a gente sente raiva de alguém, a gente está perto ou longe de Deus? O nosso coração é a parte mais importante que a gente tem. Esses dias atrás eu estava meditando e eu tive um pequeno insight eu gostaria de compartilhar com vocês, porque aqui a gente não segura nada pra gente. A gente fala em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, né? O insight que eu tive foi o seguinte: o Pai é o que lidera o Filho, e o Filho lidera o Espírito Santo. Então, a informação que você manda para o teu coração vai determinar as tuas ações. Um pensamento gera uma emoção, que gera uma energia em ação, manda informação para as tuas células, que vai gerar uma ação. Essa ação gera uma reação. Então, se você não está feliz com os teus resultados, você precisa vir lá na raiz do problema e mudar a informação que você está mandando para as tuas células. E aí é onde que entra o eu sou. Eu sei que é difícil no começo você falar eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou saudável, eu sou bonito, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Soa muito estranho. Eu falo isso por experiência própria. Mas depois que se torna natural, igual andar de bicicleta, igual andar de carro. Tem mulheres aqui no chat que dirigem o carro e se maquiam. Quem que consegue dirigir um carro e se maquiar na primeira aula de direção? Ninguém. Então é isso que eu falo. Precisa se reeducar todas essas células que existem no seu corpo. Quem aqui no chat já agradeceu pelo intestino trabalhar e digerir todo o seu alimento? Quem aqui já agradeceu pelo coração bater todos os dias sem precisar cobrar nada? Quem aqui já agradeceu pelos olhos verem, escutar? Então, uma das coisas mais importantes que para mim fez muita diferença foi o eu sou. E é onde que eu quero frisar bastante com vocês. Quando eu me sinto um pouco angustiado, porque a gente veio aqui para experienciar ser humano. Então a gente tendo emoções de medo, é normal. O problema é quanto tempo você fica com essa emoção aqui, ó. Isso que vai fazer com que as tuas células aprendam.
Não tem problema você sentir, você pensar numa coisa ruim, se sentir ruim e logo passar. Não tem problema, porque a gente está aqui para experienciar. Isso até é natural para a gente obter conhecimento, né? Tem uma frase de um, de um senhor muito conhecido, Dr. Wayne. Ele fala assim: quando você muda a forma que você vê as coisas que você vê mudam. É a sua percepção das coisas. Então, se a sua percepção que a sua vida é um lixo, que a sua vida não funciona, que a sua vida nunca dá certo, é isso que você vai cocriar. É isso que você vai atrair para dentro de você. E frisando novamente, é o que você fala internamente. Porque as tuas atitudes, o Espírito Santo, é o que faz com que você se mova. Então, se o pai não mandar informação para o filho, o Espírito Santo não vai agir corretamente. Faz sentido para vocês isso que eu falei, não? Talvez, eu quero que todo mundo aqui, ó, eu sei que cada um tem uma crença, tudo bem, mas vamos abrir a mente, vamos abrir o coração e deixa fluir, porque talvez isso vai fazer sentido para vocês mais para frente, tá? Porque por isso que eu sempre falo, aprenda da verdade e ela te liberta. Se ela não te libertou ainda, é porque talvez você não esteja aprendendo realmente a verdade. Então aí é onde que fica o questionamento. Vamos questionar, vamos fazer pergunta, vamos praticar aquilo que a gente sabe. A gente pratica, deu certo? Deu. Não deu? A gente tira de lado. É ou não é? Então tá. Voltando pro eu sou. O nosso eu sou, ele é tão importante, mas tão importante, que ele acaba, para vocês verem que ele acaba afetando o físico. Ele é um invisível, né? Que muita gente não dá tanta importância porque a gente foi criado dessa forma de ver para crer, porque é o físico, a gente precisa ver para crer, mas o que mais nos afeta hoje, e está sendo provado cientificamente todo o tempo, é o invisível que afeta o físico. Sim ou não? Tá fazendo sentido? Então, esse eu sou, ele tem que ser praticado todo dia. Ele vai ser difícil no começo. Vai, com certeza. Ele vai. Você vai se sentir desconfortável, mas o que, que acontece? Quando a gente quer mudar um hábito, ele fica difícil no começo. Mas depois que se torna natural, fica mais fácil. Como eu estava falando antes, quando, quando eu me sinto assim, angustiado, que a gente tem os altos e baixos, né? Porque se não fosse os altos e baixos, a gente estaria morto, né? Se fosse todo plano, a gente estaria, talvez não estaria aqui. É, eu sempre penso assim: eu sou a imagem e a semelhança. Então, se eu sou a imagem e a semelhança do Criador, eu quero aprender o que, que ele sabe fazer. E aí eu começo a fazer perguntas. O que, que eu posso aprender que o Criador, no seu DNA, passou para mim? Porque se a gente é filho, a gente é feito à imagem e à semelhança dele, a gente tem os dons dele. Só falta a gente encontrar esses dons. E como que a gente encontra esses dons? É caindo para dentro, é escutando o nosso coração, é se conectando com nós mesmos, é entendendo o que, que acontece dentro da nossa mente e do nosso coração. Porque quando a gente alinha,
a gente se conecta mente e coração, é onde a gente fala, montanha se mova e ela se moverá. Pessoal, tá tudo bem? Tem alguma pergunta? Uma coisa que vocês não entenderam? Bora interagir, turma. Para mim, eu e o Edson já conversou muito, muito, muito. Já várias e várias vezes que a cabeça dava aquele pane de falar, caraca, que doideira. E eu posso até afirmar para vocês que o que ele está passando hoje aqui ainda é a fase um, né, Edson? É o estágio um. Tem umas conversas assim que a gente vai trazer, eu quero trazer isso para vocês daqui um tempo, aonde eu quero que até ele possa se aprofundar em algo que de fato vocês vão falar, nossa, eu nunca ouvi falar disso, por que que nunca me contaram sobre isso? Mas em relação à aula de hoje, turma, o que que vocês estão achando? Dá para a gente fazer aqui um jogo de perguntas? É, Pode por, falar, Edson. é porque é assim, pessoal. Eu vejo hoje em dia, como eu comecei conversando com vocês sobre os meus pacientes, é que tudo que se mostra no físico, né? Vamos dizer assim, que a gente é uma árvore, né? A gente é uma árvore. E a gente dá muito fruto. Só que o que que acontece? Às vezes a raiz está com problema. E essa raiz são as nossas crenças limitantes. Foi o que falaram pra gente, né? É, foi o que nos ensinaram. É a programação que foi implantada nas nossas cabeças. E por que do eu sou? Porque você pode mudar essas programações. Só que, voltando às escrituras, tudo é possível naquele que crê. Então, se você não crê naquilo que você tá falando, nunca vai acontecer. E como que você faz para você crer em alguma coisa? Você já viu aquele ditado que fala assim, uma mentira contada várias vezes vira verdade? Na Inglaterra, a gente falava muito sobre fake until you make. Pratique, é, é, Fake until make é falsifique, falso até fazer. falsifique até acontecer, até fazer. Isso. Então, como que a gente faz isso? Através da prática, através do eu sou, todos os dias. Eu sou bonito, eu sou É rico, forte. eu sou próspero, é muito forte. Não, muito. Porque quando as tuas células entenderem isso, faz assim, ó. E o problema da maioria das pessoas é que elas não conseguem entender o processo por trás disso. Eu acho que talvez. Exatamente. Ó, vou compartilhar com vocês aqui. Ah, Rodrigo Júnior, você é o cara da prosperidade, você tem essa mentalidade abundante. Não, cara, a gente não tem, a gente não nasce com isso. Infelizmente, os nossos pais não vêm com essa cultura. Eles, por vezes, muita gente tem bloqueio, a grande parte pela parte paterna, porque poucas vezes seu pai olhou para você e falou: filho, você é amado, você é bonito, você é um cara próspero. E isso ativa um certo bloqueio interno na gente. E você, que nem o Edson tá dando essa aula, tá instalado nas nossas cabeças. Quando foi a última vez que você olhou pro espelho e você falou assim: você é o cara mais próspero que eu conheço nessa terra? Quando? Quando? Rodrigo, sabe o que me veio na cabeça aqui agora? Ah, Lembra aquele dia que a gente fez uma reunião e você estava lá no teu quarto e você falou, cara, eu tenho vários bloqueios, eu sim, assado. Olha hoje aonde que você está. com certeza. E tudo isso se chama prática. Ó, e aqui eu estou trazendo aqui algumas das práticas que eu faço. Então, por exemplo, aqui nessas frases, eu pintei elas, né? Porque eu gosto do colorido, isso chama atenção para o cérebro humano, para não ficar algo monótono. Eu colo isso aqui na minha parede, acabei de arrancar aqui da minha parede. E aqui está escrito, ó, eu mereço ser financeiramente próspero. A minha mente está aberta de bons pensamentos. Eu confio no processo.
Eu sou grato por todas as oportunidades. Eu sou imagem e semelhança a Deus e governo sobre todas as coisas. A prosperidade é meu estado natural. E eu me sinto amado e eu transbordo este amor. Todo dia eu repito isso. Quando eu termino de repetir, eu coloco meu boot está concluído, que eu chamo isso de boot. E aí eu vou para a próxima atividade. Então é algo diário que tem que ser plantado até virar rotina. Teve uma época que a gente estava, eu, o Edson, né, e mais algumas pessoas, bem freneticamente na frequência. A gente estava na frequência da riqueza. Acho que era essa a palavra que a gente podia falar. A gente estava numa frequência muito boa. E aí tudo que eu fazia, eu falava, não sei se você lembra disso, Edson, que a gente brincava falando assim, eu não posso tomar esse hábito porque esse não é hábito de milionário. E aí eu falava, não, eu não faço isso porque milionário não faz isso. A gente não tinha um tostão no bolso. A gente brincava, não, milionário não faz isso. E aí você começa a trazer essa energia de, milionário, milionário. Milionário tem esse hábito. E tudo aquilo que você fala, você atrai. Porque o mundo é movido por energia, como o Edson já está falando aí. Então, olha, tá aqui, ó. Só vocês colocarem no Google frases. Fiz uma foto lá no grupo. Vou mandar. Vou mandar. É bem simples. Eu coloquei no chat GPT até então, para ser sincero. Coloquei chat GPT, liste para mim 15 frases, 15 afirmações positivas com relação à prosperidade. E aí ele me trouxe só 15 frases. Claro, eu adaptei algumas, mas a grande massa eles trazem lá. E aí você pode ir pedindo. Uma coisinha aqui que Fiz uma pergunta lá no chat. Desculpa, diga. Oi? Eu fiz uma pergunta no chat. Consegue ver o que é que eu... A Kelly perguntou quais são algumas práticas diárias que podem ajudar alguém a se alinhar-se com o seu propósito. Vai lá, Ed. Como eu sempre falo, a nossa vida é determinada nas perguntas que a gente faz. E na Bíblia mesmo fala que pergunta e você terá a resposta. Só que o que acontece? Como eu disse antes, o nosso foco está virado para todas as coisas menos conectar com o nosso coração. E é dali que vai vir as respostas. Então, a pergunta é: qual é o meu propósito? O que o meu coração gostaria de fazer? Por o que o meu coração bate? E aí, o que acontece? Quando você tira o foco de tudo o que acontece em volta e mantém o teu coração calmo, é onde que você vai escutar a resposta que você fez. Só dessa forma, não existe outra. Ou quando você estiver brincando com seu filho, quando você estiver totalmente desligado de tudo e você estiver no presente momento. Por isso que já diz, presente. É um presente dado para você saber de tudo que você necessita. Tudo que você precisa já está dentro de você. Tudo que você precisa... O que eu estou fazendo aqui é te relembrando. Você já sabe tudo isso que eu estou falando para você. A verdade, ela não precisa de validação. Quando eu converso com uma pessoa e ela fala assim para mim, puxa, Edson, como isso fez sentido para mim? Esse sentido que fez foi a verdade. Se fez sentido, se tocou no teu coração, é como eu falei, a verdade ela não precisa de validação. Por quê? Porque ela já é verdade. Então, se eu falo uma coisa e tocou no seu coração, por isso que eu pedi para vocês abrirem o coração e abrirem a mente. Porque quando você escuta com o coração, aí você consegue distinguir se aquilo é verdade ou não. Então, as respostas que você precisa estão dentro de você. Agora eu vou te dizer uma coisa. Muita gente tá cheio do dinheiro, tá cheio da riqueza e não tem essa coisa assim de... Por isso que as pessoas falam assim, as pessoas mais entendidas falam, a felicidade está nas pequenas coisas. Se você conseguir sentar, cruzar suas pernas numa meditação e você se sentir feliz,
sem ter nada à tua volta, aí está o segredo de tudo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que, no meu ponto de vista, você vai encontrar o teu propósito onde? Servindo. Essa era a minha próxima pergunta. Como vou encontrar o meu propósito? Servir. A gente está aqui para servir, a gente está aqui para ajudar. Faz um teste. Sai na rua, compra uma coxinha e uma guaraná e entrega para alguém. Você vê o que Ó, você vai sentir. deixa É eu. maravilhoso. Vai vir outra pergunta. Pode Eu vou fazer fazer. muitas perguntas. Quantas vocês quiserem. Uma coisa que o Rodrigo falou foi que os pais falam pra gente é muito isso. Então, quando eu faço uma pergunta, quem eu sou, ou para que eu possa descobrir meu propósito, geralmente vai vir para mim o que as pessoas falam de mim, o que as pessoas acham de mim. Por quê? Muitas vezes a gente pode se achar hipócrita ou arrogante ou algo assim quando você se vê um ser bom, um ser que tem capacidade, um ser que é melhor que outra pessoa, não menosprezando, mas vamos supor, eu posso ser melhor em algum sentido. Sou boa em matemática, mas sou ruim em português, exemplo. E às vezes a gente se fecha de encontrar o nosso eu sou. Tem alguma coisa que eu possa fazer para encontrar isso, além das perguntas, ou ouvir, ou ler? Uma dica que você possa passar para a gente. Tem. E essa também é uma das mais importantes. Nas escrituras mesmo fala: honre o teu pai e tua mãe. O que eles fizeram para você, o que eles falaram para você, é só um ensinamento. Se você amar eles incondicionalmente e agradecer todos os dias por tudo que eles fizeram para você, e você entrar no caminho do empoderamento em vez do caminho do vitimismo, aí você vai encontrar paz interior. Por quê? Você só encontra paz interior quando você perdoa. Então, se todas as vezes que você escutar alguma coisa e você dar um clique e você pensar nos seus pais, que eles foram o causador disso, eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grata, pensando neles. Porque aí você vai estar perdoando eles. Então, quando você carrega alguém como os teus criadores, a junção de duas energias foi o que te colocou no mundo, e eles são prova real que eles são os teus criadores. Se você não honrar eles, você vai carregar essa cruz, digamos assim, pro resto da sua vida. E isso vai pesar. Então libera eles. Agradece por tudo que eles fizeram por você, porque eles vieram aqui para te ensinar alguma coisa. Então quando você é grato por isso, você já libera. Eu vou complementar aqui uma coisa prática. É que eu fui sempre uma pessoa que eu sempre gosto de desenvolver algo, um método para algo, porque eu sempre tive uma certa dificuldade de conseguir entender e, tipo, que eu sou muito. A gente tem três tipos de pessoa, né? O visual, o auditivo e o sinestésico. E eu sou mais esse sinestésico por vezes. O bem o auditivo, mas muito mais o sinestésico. Então, se não tiver algo prático, eu acabo não entendendo. E eu desenvolvi algumas coisas práticas. Então, uma coisa prática que você pode fazer, aplicando para isso que o Edson está falando, que eu traduzi para minha vida, que eu acho que faz sentido. Para os seus pais, você tem que perdoar. Então, perdoa eles, tudo que eles fizeram já era, perdoa. A sua família agora, que é você, seu cônjuge e seus filhos, você tem que cuidar. E os seus filhos em si, você tem que treinar. Acabou. E aí a gente lembra que existem três famílias. Então, a primeira família, que foi você, seus pais e você, que aí você só perdoa. Aí tem a sua família, que é você, seu cônjuge e seus filhos, ou quem seja, que você cuida.
E aí depois tem a família dos seus filhos, que é o seu filho mais um outro cônjuge e o restante que vier também, que aí você treina. E aí é a mesma coisa, os seus filhos vão só te perdoar pelas cagadas que você vai fazer na vida dele e ele vai seguir a roda. Então, quando eu entendi isso, eu cheguei no meu pai uma vez e ele chorou, meu pai e minha mãe, eu falei assim, pai, muito obrigado por tudo, mas vocês estão perdoados por tudo que vocês fizeram por mim. A partir de agora, eu não carrego nenhum peso e eu me sinto livre para conquistar aquilo que eu tenho que chegar. Eles falaram assim, caraca, uau! E para complementar, em que minha mãe se sentiu destruída naquele dia. Eu falei, mãe, e infelizmente você não é a mulher mais importante da minha vida. Agora a mulher mais importante da minha vida é minha esposa. E aí ela falou, realmente ele já não é mais, não tá mais aqui debaixo da minha asa. É um peso que hoje ela não me cobra de um monte de coisa. De fato, eu trato ela como uma outra família. E é o que tem que ser. Ela tem a família dela, com o meu pai, que é a vidinha que eles seguem, e eu não dou estresse para eles, tento trazer só boas informações. Eu tenho a minha vida, e a minha filha já nasceu, tem 2 anos, minha esposa está grávida de novo, não sei se o Edson sabe dessa, sabe? Vai nascer o meu próximo filho agora em novembro, e eu já disse para minha esposa, com 18 anos, eu expulso eles de casa. Se com 18 anos eles não tiverem a capacidade de chegarem mais longe aonde eu vou chegar, a gente errou no treinamento, mas eles saem com 18. Não quero saber. Vão sair do jeito que tiver. É liberdade, né? É um dos E três essa, L's, é a liberdade. Essa também é uma liberdade. com certeza. E essa é a forma, na minha opinião, correta de se pensar. Então, pensem sempre assim. Seus pais, vocês perdoam. Cara, não importa que idade que você tem. Perdoa eles. Você vai se sentir mais livre. E outra coisa também, né? Muita coisa que a gente passa hoje é efeito do que aconteceu lá atrás, lá nos nossos ancestrais. Porque isso aí é provado cientificamente que a gente carrega até 10 gerações no nosso DNA. Então, muita coisa, às vezes, que você tem medo, muita coisa que você lembra, tá no seu DNA. Então, o que acontece? Se os teus pais erraram, como né? Eu sempre falo assim agora, o que eles me ensinaram? Foi diferente, foi da forma que eles aprenderam. Então, por isso que a gente não pode carregar eles com esse peso no coração, de que eles fizeram algo errado ou algo assim. Para mim, foi, entendeu? Foi muito importante isso. Porque o que acontece? Também tenho 2 filhas e eu vou quebrar esse padrão. O que eles fizeram comigo me fez quem eu sou hoje. Então, eu agradeço. Eu vou para o caminho do empoderamento em vez do vitimismo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o melhor com o que eu tenho, com o que eu aprendi, que eles me ensinaram. Então, aonde que entra isso? Entra o quê? Agradecimento, gratidão, amor incondicional. Porque quando você honra o teu pai e tua mãe, é onde a energia flui. Exatamente. Respondeu a pergunta, minha querida? Sim, claro, com certeza. Acho que a Show aprendizado de aqui bola. está sendo espiritual até. Amém. Que bom. Mais Eu, alguma pergunta? falando de espiritual, eu quero ouvir a pergunta do Citelli. Tenho certeza que o Citelli, o Leandro e a Vânia têm uma pergunta dentro deles. Mas só para lembrar que quando você falou espiritual, eu lembrei de uma coisa. Numa outra reunião que o Edson deu para a gente aqui, teve uma membra que chorou, né, Edson? Lembra? A gente começou a falar sobre isso. Não sei se, acho que o Citelli lembra, talvez. Foi uma. Não, 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 É, não se a lembra. gente Caraca, foi uma energia se muito forte. Ela começou a chorar na reunião. Tipo, parece que ela tava tendo um desbloqueio ali, tipo, de algumas crenças dela. Foi uma energia muito legal naquele dia. foi top. Mas, Citelli, manda, Citelli. O que você precisa ouvir hoje? Fala pra gente. Olha, Rodrigo, Edson, né? Muita gratidão. Mas assim, muito aprendizado, muito bom mesmo.
mas eu estou pensando. É bastante informação positiva. Muita gratidão mesmo, viu, Edson? Legal, top. Lembrando, ô Citelli, o Citelli e o Edson, vocês fazem parte do nosso plano prata, né? Vocês estão no nosso plano melhor do projeto hoje. Se surgir alguma dúvida, Citelli, coloca lá, pô. Tipo assim, olha, Edson, hoje eu tô me sentindo um pouco para baixo, a energia aqui não tá muito boa. O que eu posso fazer para mudar esse meu dia? Coloca lá. Certeza que às vezes um áudio que pode ser enviado no grupo pode mudar o seu dia, pode deixar você melhor, com uma outra energia. Isso acontece para Legal. todo mundo, entendeu? E é difícil Ó, você ter a mente blindada para conseguir aguentar esse bombardeio, né? como eu falei antes, né? A gente está aqui para experienciar tudo, né? Experienciar ser humano. E a gente tem as emoções que vai e que vem e que nos ensinam muito. Mas uma das coisas, um dos exercícios que eu faço sempre que eu estou um pouco frustrado ou alguma coisa não dá certo e a gente quer alguma coisa no instante, né? Um dos exercícios que eu faço é simples e é exatamente assim, ó. Eu fecho o olho por uns 30 segundos e aí eu inspiro e eu me sinto presente naquele momento que eu estou inspirando e sentindo o ar entrando pelo nariz e por meu corpo. E quando eu faço isso, eu visualizo, imagino luz, amor, alegria, paz. E o que eu faço? Eu inspiro essa luz, esse amor, essa gratidão, essa tranquilidade e seguro dentro de mim. E quando eu inspiro, eu visualizo coisas, vamos dizer assim, uma energia, um bloqueio, é, medo, desconfiança, é, e eu visualizo todas essas energias saindo de mim. Se você fizer isso por umas 2 ou 3 vezes, eu garanto para você que o teu sistema vai dar um boot e você vai se sentir melhor. Porque assim, é, o que nos mantém vivo hoje? Que se acabasse, a gente não estaria mais aqui. O oxigênio. Oxigênio. Então, quando você coloca o teu foco e você respira, sentindo grato, sentindo amor incondicional, por aquilo tá entrando dentro de você e te mantendo vivo, a coisa muda. Então, como eu falei, o teu foco muda tudo. Então, se você for respirar, respire com todo o seu foco. Traz aquela energia para dentro de você, agradeça e quando você for expirar, você expira toda angústia, ressentimento, medo, discórdia. Beleza? Show de bola, turma. Vânia, quero ouvir você agora. Você tem alguma pergunta? Ou Leandro, você também. Tem alguma pergunta para fazer aqui para o nosso querido Edson Alves? Eu tô com a mão levantada ainda, pô. Como é que abaixa esse negócio agora? Para a gente poder encerrar aqui o nosso encontro maravilhoso de hoje. Não sei se eles estão aqui na reunião, talvez não. Eu tô. Então, Oi, Vânia, boa tarde. É boa tarde. meio confuso esse negócio aqui de bota o microfone, tira o microfone, levanta a mão, mas consegui achar. E aí, o que você tá, Aula na reunião de hoje? Está explodindo a Achei cabeça? maravilhosa a reunião, Hum, bem ao fundo mesmo, que às vezes você tem aquela crença, né? Uma crença porque eu já não tenho mais meus pais, né? Nem pai nem mãe. Então, é, fica uma dúvida de que deixei de fazer algo para eles,
que eles merecessem e eu não consegui. Eu fico assim meio que travada, entendeu? Quando a gente fala em perdoar, eu acho que o perdão ele funciona mesmo se você não estiver olhando para eles, né? Que é o seu caso. Acho que é mais sentimental, né? O Edson uma vez me ensinou sobre a bola de luz. Não esqueço disso. Se você deitar na cama assim, ó, eu consigo sentir. Hoje eu treinei tão bem isso que só eu fechar o olho eu consigo sentir uma vibe assim no corpo. É uma coisa que só quem faz sabe. Quando você, tipo, deitar na cama, que eu acho que é um momento especial para quem quer praticar isso, só fecha o olho, barriga para cima, as duas mãos assim, tipo, criando um circuito corporal e só imagina uma bola de luz vindo da mão. E aí você começa a crescer, crescer, crescer essa bola. Na hora que você achar que o momento tá certo, você só solta ela. Você vai sentir que vai fazer um grande impacto. Isso eu aprendi com o Edson. 100%. Viu, Vânia? É o seguinte, muito dos meus pacientes, eu trato eles com esse tipo de problema, de os pais ou né, um filho ou qualquer outra pessoa que veio a falecer e eles carregam esse sentimento de não poder ter feito, não poder ter falado alguma coisa e a pessoa se foi, né? Então é assim, o teu corpo, né, as tuas células, ele não sabe o que é falso e o que é verdadeiro. Então, quando você se senta no sofá ou você se coloca numa posição de meditação e você imagina você sendo perseguida por um leão ou por um tigre na selva, você vai liberar o cortisol e a adrenalina no seu corpo. Porque através do seu pensamento, através da sua imaginação, você liberou hormônios dentro do seu corpo que vai acionar o teu sistema sobrevivência, certo? Então, o que acontece? Eles não estão mais aqui, mas se você fechar os teus olhos, um dia que você esteja mais tranquila, sem barulho, sem nada, e você fechar os olhos e você visualizar eles, e você pode falar tudo o que você deseja falar para eles, você pode abraçar eles, você pode pedir perdão, você pode perdoar eles, e aí você me diz. Deixa só rapidinho, aí não entra essa questão. Eu sou cristã, né? Aí essa confusão na nossa mente que dá, que no caso isso é coisa de Allan Kardec, essas coisas assim de espiritismo. Ó, eu vou fazer uma pergunta para você. Antes de responder a tua pergunta, não, não é. Não, não é. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que você acha que existe dentro de você que te mantém viva? O ar. É, vamos dizer assim, na, na, na ciência, eles vão muito perto do que eles podem explicar, certo? E eu concordo com você que o que existe dentro da gente é o ar. Mas, por exemplo, quando você tem, por exemplo, um acidente, e já foi relatado várias vezes que de pessoas assim, eu falo isso por experiência própria, porque eu já tive experiência é, viagem astral, out of body experience, experiência de sair do corpo, eu me ver deitado numa cama, eu já tive isso. Então, eu também não acreditava nessas coisas. Então, e depois que eu comecei a estudar certos tipos de coisa, eu entendi que o quê? Que existe uma força, uma energia, né? Uma energia invisível dentro da gente. E se essa energia invisível sair,
a gente não está mais aqui. E é essa energia que, por exemplo, vai... Quando você liga um liquidificador, certo? O liquidificador está ali. Se você não plugar ela na energia, ela não vai funcionar. Então a gente tem essa energia que muitos falam, né? É o átomo, é o próton, é o nêutron, é a centelha divina, que é falado na Bíblia. Então, é essa energia que existe dentro de nós. O meu ponto de vista é o seguinte: eu não sigo nenhum tipo de religião, eu sigo a minha religião. É o que me faz bem. Então, por exemplo, as pessoas que eu trato, muitas delas são presbiteriana, tem gente que é da Umbanda, tem gente que é... Então eu não tenho assim restrição de quem eu trato. Por quê? Porque eu estou tratando o Deus que vive dentro dela. Então, se ela não conseguir sentir paz dentro do coração dela, e ela me procura para entender certas coisas, e ela, por exemplo, mesmo que ela não acredite, porque eu já tive várias pessoas que vieram até mim e falaram assim: olha, eu não acredito nisso. Eu falei assim: não tem problema. Faz algumas vezes e depois você me diz como que você vai se sentir. É isso, é isso que faz com que a verdade vire verdade. Eu posso dizer para você a minha verdade, mas se você não incorporar ela, não praticar ela, você nunca vai saber se essa verdade é realmente verdade ou não. Então, o que eu passo para as pessoas? Eu faço elas entenderem que é possível você viver com o coração calmo aqui, independente do que aconteceu na sua vida. Então, esses tipos de exercício, aonde você perdoa, aonde você, né, se conecta através do seu pensamento, através da sua visualização, imaginação. Igual eu falei, é uma coisa que acontece dentro de você que vai mudar o seu estado emocional e seu estado mental, entende? Então não tem nada a ver, não estou colocando rótulo nenhum, que é espiritismo, é o que for, mas é como você vai se sentir depois que você praticar isso, entendeu? Então, se você tem alguma angústia, por exemplo, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Você tem algum problema que está te causando desconforto? Pense naquilo e se concentre no teu corpo. O que o teu corpo vai dizer? Na maioria das vezes, você vai sentir um tipo de energia no seu corpo. Ou é no seu estômago, ou é no seu peito, ou é na sua garganta. E tem muita gente que não acredita nos chakras. Mas chakras são pontos energéticos que, se eles estiverem bloqueados com algum tipo de emoção presa, mais para frente vai se tornar um câncer, vai se tornar um tumor, vai se tornar uma úlcera nervosa. Então, quando você desbloqueia, você libera essa energia negativa que está presa no seu corpo, e o seu corpo é um mecanismo muito inteligente que ele te avisa o que está acontecendo dentro do seu corpo para você resolver, e você volta lá e pensa naquela situação e você fala assim: nossa, eu já não sinto mais o que eu sentia antes. E aí é onde que mora o segredo. Que você precisa liberar essa energia que está presa dentro de você para você não adoecer mais tarde. Entendeu? Te entendo. Não estou falando de crença de ninguém, estou falando assim que a minha crença limitante me leva a não acreditar no que você está pedindo para eu fazer, você está entendendo? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. É que assim, é,
Tem uma historinha mais ou menos assim. O cara chega assim na porta de uma casa e daí ele avista um cachorro gritando. E ele falou assim: Nossa, o que que tá acontecendo com esse cachorro? Aí ele pergunta pro dono: O que que tá acontecendo com o cachorro? Aí o dono fala assim: Ah, ele tá sentado num prego. Aí o cara pergunta assim: Mas nossa, por que que ele não sai? Aí o cara fala assim: É porque não tá doendo tanto assim. Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que um dia ou outro, se isso chegar a te causar um desconforto maior, você vai procurar outros meios para você poder solucionar esse problema. No momento, talvez não esteja doendo tanto assim, mas talvez vai fazer sentido para você num futuro próximo, o que você está escutando aqui. Não precisa fazer sentido agora, tá? Pode fazer sentido mais para frente. Então, é, eu entendo o que você está dizendo, e se um dia você tentar todas as coisas e não fazer, e você não conseguir se livrar desse sentimento que talvez quando você lembra em certas coisas, você sente um sentimento ruim, tenta isso, de último caso. E aí talvez possa ser isso que vai resolver esse pequeno problema que você tem, entendeu? E o próprio Pai Nosso, ele, na nossa oração, ele dá essa oportunidade para gente. Vânia, eu também nasci em família cristã, bem tradicional, muito tradicional. E eu só entendi a mensagem de Deus na minha vida depois que eu comecei a estudar a energia que somos, pura energia. E aí o Pai Nosso fala assim: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, se a gente sente que ofendeu alguém, ou se alguém ofendeu a gente já pediu perdão, a gente já liberou perdão, estejam eles entre a gente ou não, a gente não dá nomes. Quando Jesus ou Deus entrega algo para nós, Jesus sabia que nós já íamos existir naquela época. Então, hoje, mesmo que a gente olhe dentro das igrejas que ensinam a gente a dividir as religiões, a gente tem que liberar o que está dentro da gente. Então, quando eu oro para o meu pai ou para minha mãe, pedindo perdão para eles, estando eles aqui ou não, eu estou me perdoando, o perdão está dentro de mim. E quando a gente ora ou reza, a gente também libera esse perdão, sem saber para quem, mas libera. E aí limpa dentro da gente. Se a gente for orar o Pai Nosso exatamente como ele é, tem passagens que a gente já pedia até parar. Não, será que eu quero isso mesmo para mim? Seja feita a tua vontade. Mas a vontade de Deus às vezes não é a minha. Então, será que eu posso realmente isso? Tem que desligar não é uma decoreba, e sim uma reza, uma oração. O áudio, Kelly. Tá ruim, gente, meu áudio? Tá um pouquinho. Tá Tá, dando um eco. eu vou tentar tirar daqui. Desliga o áudio. Mas complementando o que a Kelly tá falando, para a gente poder até encerrar aqui, galerinha, porque eu sei que o bate-papo aqui tá legal. Então, Edson, você tá mais do que convidado para daqui uma semana ou outra você voltar, tá? E aí acho que esse vai ser um tema interessante, até a gente tentar trazer mais pessoas para você conseguir transbordar. Mas eu também quero compartilhar um pouquinho, Vânia, para a gente poder encerrar, mais 5, 10 minutos no máximo. Eu também vim de uma família assim, né, bem católica, mas eu sou uma pessoa que me questiono muito, porque eu gosto de me questionar. E aí tem algumas coisas que eu me questiono que às vezes não faz sentido, né? O que trazem lá na igreja que a gente vai e vê, e etc. Porque eu também fui batizado na igreja, e etc. E tem uma passagem na Bíblia única, só que ali dizem assim: aonde haverá dois ou mais, ali eu estarei. Então a gente entende que nós somos o templo, né? Não a igreja ou o ambiente em si que se frequenta. Deus não está ali.
Até que ele diz mesmo que chegará em Apocalipse, né? Ele refrisa muito isso, que as igrejas cairão. Então, Deus, não quer dizer que nós somos Deus, mas Deus está aqui entre nós agora nesse momento, porque existem dois ou mais falando dele, assim dizer. Então eu sigo bastante o cristianismo, que é acreditar, ou amar a Deus acima de todas as coisas, independente da religião ou etc. Então, e na minha opinião, eu acho que tudo é energia, a fala é energia. Por exemplo, uma discussão, por que que a gente treme ou fica nervoso? Porque a forma que você fala transmite uma energia que mexe com as suas células internas, que você começa a vibrar lá dentro, e aí você começa a sentir tenso, tremendo, etc. Então, quando você fala bem para uma pessoa também, você sente essa energia e assim por diante. Então, se na palavra tem energia, no mundo tem energia, tudo é movido por energia, querendo ou não, né? Então, eu acredito que dentro da gente somos movidos à energia. E aí tem um experimento para a gente encerrar, que vocês podem colocar no Google, Vânia, principalmente para você, acho que isso vai ser legal para destravar sua cabeça. Coloca aí, experimento do pote de arroz. Eles pegaram 3 potes de arroz, colocaram água, tá? Por que o arroz? Porque o arroz absorve muito bem e a água simboliza o corpo humano. Nós somos feitos de 80% de líquido, ok? Então eles colocaram 3 potes de arroz e com água. Em cada pote eles tomaram uma atitude diferente. No pote 1, eles falavam boas coisas. Você é lindo, só coisas boas. Você é bonito, você é próspero, você é um arroz bom, você é um arroz cristalino, tal, tal, tal. No outro arroz eles falavam coisas negativas. Arroz ruim, arroz podre, arroz vencido, arroz velho, arroz que não presta, ou só coisa ruim. E no terceiro eles abandonaram, não falaram com o arroz, ignoraram ele lá. O arroz ignorado começou a criar bolor, né? Quem nunca esqueceu alguma coisa na prateleira começa a criar bolor. Então começou a criar bolor no arroz, muito bolor, fungos e etc. No arroz que foi falado coisas negativas, começou a ficar preto, escuro, é, nossa, ficou feio, ficou pior do que com bolor. E o arroz que foi dito boas palavras, incrivelmente, ele estava cristalino, parece que ele tinha se fervido, ele tipo, ficou um arroz lindo, bonito, tipo quase entre parênteses, assim dizer, pronto para comer. Um arroz só com palavras, ficou pronto para comer. Imagina. Tem no YouTube isso. Tem vários experimentos desse no YouTube. Coloca no YouTube que vocês vão encontrar. Eu já ouvi a da água. É Da a água mesma igual. coisa. Da Dr. água do Emoto, arroz é né? igual. E aí você para e pensa, se a água se transforma com a nossa fala, o que que aconteceu ali? Mágica? É Que exatamente, mágica. é sobre isso mesmo que eu queria finalizar, que o eu sou é exatamente isso. O nosso corpo é feito por 80% de água e a gente está mandando essas informações para essa água que tem no nosso corpo. Então, uma pessoa hipocondríaca, se ela mandar as informações que ela está doente, que ela tem isso, que ela tem aquilo, eventualmente, e não demora de um dia para o outro, não. Tudo tem um processo. Vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Então, é muito importante essa conversação interna que a gente tem todos os dias. Do que eu sou, o que eu posso fazer, o que eu sou capaz de fazer. Eu sou capaz de tudo, porque eu sou filho. Eu sou a imagem e semelhança dele. Então, a gente tem que entrar no caminho do empoderamento e começar a dizer certas coisas. Como eu falei, o processo é lento. A gente precisa todos os dias falar sobre isso, aqui para dentro. E uma coisa só que eu queria, para finalizar mesmo, a minha fala aqui, é, como até o que o Rodrigo falou sobre que o nosso corpo é o nosso templo. Quando Jesus Cristo subiu ao monte, ele subiu 40 dias e 40 noites para jejuar, para tirar todas as toxinas do corpo dele, para receber quem? Deus. Nunca até hoje ninguém viu Deus.
porque Deus é uma energia. Na Bíblia mesmo fala mais de 500 e tantas vezes que Deus é amor. Se você não sente amor no seu coração, você não é no coração. Então, o nosso coração é o gerador de tudo. Se você manter o teu coração calmo na hora da tempestade, se você perdoar 77 vezes 77, se você ter o conhecimento para que você seja liberto desse sofrimento de todos os dias, se você parar de carregar essa cruz, carregar essas pessoas que te fizeram mal, talvez, você vai viver uma vida mais tranquila. Você vai viver uma vida melhor. Então, vamos colocar o foco aqui. E para acabar, Bora, turma, bora. agora sumiu da mente. Então deixa o spoiler para a próxima semana, Edson. Beleza, Senão, beleza. Tá senão bom. a gente vai ficar doido aqui. Eu sei que a aula tá boa, mas a gente tem que criar esse gostinho de quero mais. Vânia, espero que a gente possa, o que a gente falou, atenção, a gente falou de bom coração, a gente não quer entre parênteses, te influenciar a nada. Esperamos que você tome as suas próprias decisões e conclusões no final disso tudo. A gente só está mesmo aqui para agregar, lembrando que esse é um clube de network, então a gente só está compartilhando nossas experiências e cada um compartilhando a sua experiência individual, a gente acaba agregando num conjunto. Então, você que está assistindo essa reunião gravada, espero que tenha feito alguma transformação para você, tenha agregado algum valor. Edson, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento novamente. Agradeço muito por tudo que você tem feito por nós. E Rodrigo, desculpa, mas não, eu não fiz nenhum questionamento, longe de mim, não, entendeu? tudo bem. Não me interprete mal, por favor. Não, longe disso. Que isso, tá Ah, tudo bem. Você só compartilhou o seu lado também. Tá tudo bem. Cada um compartilhando as suas experiências, como eu comentei. A gente não tá julgando ninguém aqui. Quem somos nós para julgar, né? Como diz Deus também, né? Jesus, atire a primeira pedra, né? Quem nunca pecou, então, ou algo do gênero, para vocês verem que eu também não sei de tudo. Então, fiquem em paz, tá bom? A aula tá ótima. A gente vê vocês amanhã. A Kelly vai depois anunciar no grupo qual é a nossa Masterclass de amanhã. E Edson, se sente à vontade para uma próxima reunião, entre em contato com a Kelly para agendar. Muito obrigado novamente. Se alguém quiser aí agradecer o Edson, as suas últimas palavras, para a gente poder estar encerrando aqui. Eu gostaria, Rodrigo. Edson, eu não te conhecia, né? Mesmo participando, eu não participei da reunião com o Edson anteriormente, né? Mas eu estou bastante surpreso, né, com o seu conhecimento e a sua entrega. É muita gratidão mesmo. E uma coisa que eu me fortalece bastante, sabe, o que você comentou, que para você encontrar o seu propósito, realmente é você servir, né? E no servir, você, infelizmente, né, você vai encontrar pessoas que te apoiam e que não te apoiam. Então, como você deu o exemplo da coxinha, do refrigerante, né? Realmente, você ajudar dessa forma te alivia bastante. E você vai encontrar pessoas que vão criticar, pô, que é vagabundo, não merece e tal, e pessoas que te motivam. Então, isso é muito forte. Então, o servir é muito importante. Muito obrigado, Edson. obrigado. Então, turma, obrigado novamente. Edson, valeu. Vejo vocês numa próxima. Agradeço a Valeu. presença de todos na mesma. Muito obrigado mesmo pela atenção de todos vocês. Espero que eu tenha feito a diferença um pouquinho na vida de vocês. E vamos manter o contato, vamos manter esse contato maravilhoso com essa força maravilhosa que existe dentro de cada um de nós. Não procure lá ou lá, ele está dentro de você. Obrigado, Edson. Obrigado, Valeu. pessoal. Valeu, turma. É nóis. Até a próxima. Tchau, pessoal. Fui.